Filho. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, é prazer em ouvi-lo. Bom dia, Batista. Bom dia a todos os ouvintes. Por Bom aqui revê-lo. tudo tranquilo, igualmente. Tudo tranquilo. Sempre um prazer estar aqui e poder falar com vocês. Você sabe que eu não vou ler tudo que tem aqui, porque senão você ficaria um tempo sem respirar do outro lado. É bastante coisa. A Graciela me encheu de coisas aqui e tal. Mas enfim, vamos falar sobre prazos eleitorais. A Graciela também falou, não esqueça de perguntar dos mesários, tá? Condutas vedadas. Nossa, é muita coisa. Não vai ter espaço para tudo isso, Graciela. Mas tudo bem, vamos lá. Alexandre, alguns prazos terminaram já no mês passado, alguns prazos terminarão agora, 4 de julho, e também começarão outras etapas, como por exemplo a realização das convenções partidárias, não é isso? Exatamente. Tá. Vamos falar de desincompatibilização. Eu não posso ser candidato, eu seria candidato a alguma coisa, agora não posso porque eu esqueci de sair do microfone, é isso? Exatamente. Terminou dia 30, né? Exatamente, Batista. Desde anteontem, no caso dia 30, a TV, a rádio não pode transmitir nenhum programa que tenha um pré-candidato como apresentador ou participante fixo. Vocês pré-candidatos ainda podem participar de programas como pré-candidatos, mas não mais como apresentadores ou participantes fixos, porque pode se prejudicar a corrida pelo pleito, porque você vai ter uma vantagem de visibilidade, né? Então esse prazo já acabou, então quem é pré-candidato não pode mais apresentar programa. A gente tem até um exemplo aqui da região, o Batatinha, né? Que foi... ele é deputado estadual, é pré-candidato à reeleição. E agora, se tivesse lá, teria que, na televisão, teria que sair. Exatamente. Bem lembrado por você. Ainda nessa linha de raciocínio, e aí é apenas uma opinião, tira a gente do ar, os locutores, apresentadores, e eu concordo com a narração do Alexandre, mas aí permite-se que, por exemplo, governadores possam disputar uma reeleição, permite-se que os deputados estaduais, deputados federais e senadores possam disputar a eleição permanecendo nos cargos, né? É uma coisa... Você pode permanecer no seu cargo se você for concorrer para aquele mesmo cargo. Perfeitamente. Quando você concorre para outro cargo, aí você não. Também tem que fazer descompatibilização. Perfeitamente. Então, se você é um deputado estadual, federal e vai concorrer a governo, você também tem que sair. Correto. Inclusive, o Ratinho saiu agora para poder concorrer seja lá o que ele vai concorrer. Então, na realidade, há essa linha de raciocínio sua e informação correta, mas insisto sempre, mesmo os políticos que, por exemplo, vão para uma reeleição para deputado estadual, deputado federal, isso vale para vereador e vale até para prefeito lá daqui 2 anos praticamente. Perfeito. Eles continuam no cargo, né, gente? Eles continuam ali com as benesses do cargo, né? Eles continuam usando a estrutura pública. Sim, é a opinião agora, tá? Mas a legislação já foi devidamente explicada, né? Bom, aqui tá, a Graciela escreveu o seguinte, ó. Também passo a valer restrições a transferências voluntárias de recursos entre entes federativos, né? A publicidade institucional dos órgãos públicos e a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. A partir de agora, a partir de sábado, dia 4, isso? Dia 4. A partir do dia 4 agora, no sábado, tem algumas regrinhas que o poder público vai ter que seguir para poder... para não ter problemas, né? Então, os candidatos que são pré-candidatos agora, o próprio governo, não vão poder fazer repasses, no caso, repasses União-Município, União-Estados ou Estados-Municípios, de verbas não discricionárias, aquelas verbas voluntárias. Chega um deputado e ele fala, eu quero mandar tal verba para tal lugar. As emendas parlamentares. Famosas emendas que o deputado escolhe para onde vai, aquelas emendas que não foram empenhadas ainda, elas passam a ser vedadas agora a partir do dia 4, então não pode ser mandada. Porque isso pode caracterizar um direcionamento de verba pro curral eleitoral do candidato. Então, o candidato ganha mais votos em tal cidade, ele com certeza vai mandar mais recursos para aquela cidade. Correto, perfeitamente. Então é isso que a legislação
não estou dizendo que os candidatos todos fazem isso, mas é isso que a legislação tenta evitar. Vamos citar aqui, eu gosto sempre disso, 7h25, Alexandre Tofo conversando com a gente. Vamos citar o caso de ontem aqui em Toledo. Vamos lá. Não, mas calma, Graciela. O caso de ontem. Teve uma inauguração ou entrega de casas populares. Graciela, até o dia 4, tudo normal. Dia 4 em diante é que não pode. Então ontem políticos participaram, oposição, situação, direita, esquerda, centro, de bicicleta, de carroça. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso, né? A partir do dia 4... Aí o município resolve entregar uma obra dia 6, segunda-feira. Ele vai fazer uma entrega simbólica, bem simplesinha, e não pode aparecer pré-candidatos. É isso? Isso, pré-candidatos não vão poder participar. Aqui no município, ao meu entendimento, o prefeito continua participando. Lógico, não vai concorrer, o vice-prefeito continua. Isso. Mas os que vão concorrer no ano eleitoral, eles têm que sumir de qualquer inauguração, da publicidade institucional que a gente chama. Isso. Inclusive, em ano de eleição, o governo não pode sequer ter rede social. Não, porque isso configura uma publicidade institucional, que é a propaganda do governo. Uhum. Então, a partir do dia 4, que são 3 meses antes das eleições, os perfis de prefeituras, do governo federal, no caso desse ano, que é governo federal, nas próximas eleições do governo municipal, tem que desativar todas as redes sociais. Correto. Em 2024, o governo inteiro desativou todas as redes sociais, não pode ter nem de secretarias, nem do ministério. Nada. Tem que ser tudo desativado. Tá vendo, Graciela? Aprendemos mais um pouquinho. Convenções partidárias. Começa no dia 20, também começa nesse período, a partir daí, a convocação dos mesários, é isso? Perfeito. Tá. As convenções, para quem não sabe, por favor, Alexandre, nos ajude a entender. Eu entendo, mas você é o convidado hoje. As convenções partidárias é que vão definir a chamada chapa com os candidatos, números, detalhes da campanha, nome da campanha, não é isso? Exato. A convenção partidária nada mais é que uma reunião que os partidos, se tiverem em coligação, fazem, ou o partido sozinho faz, para divulgar oficialmente quem são os candidatos deles. Então, começa a partir do dia 20 desse mês até o dia 5 de agosto para eles poderem fazer a data limite para eles fazerem as convenções. Então, igual você falou, eles vão falar quem que são os candidatos oficialmente, eles vão falar os números, as coligações, qual partido vai estar com tal. Então, vai sair a coligação do PL com qualquer partido que seja. Eles vão ter que anunciar ali no dia da convenção deles com quem eles vão estar, números, quais os candidatos. Para não ficar só a direita, PL a direita, o PT com mais alguém. Exatamente. Não foi a minha intenção fazer propaganda nenhuma. Sim. Foi bem, Graciela. Ele falou PL com alguém, eu falo PT com alguém. Para gente equilibrar a nossa conversa. Perfeito. Como vai você, Graciela? Vamos, acorda, Graciela. Vou dar uma chance para a terceira via também, tem o partido Missão. Com alguém. Exatamente, o PSD, o UP e por aí vai. Vamos lá. Deus me livre, é uma sopinha de letras. Exatamente, não é? exatamente. Vamos lá. Também e Batista, uma informação interessante, Alexandre. Tem um prazo também para quem está dentro dos partidos já poder fazer a sua propaganda intrapartidária. Em que isso significa? Se você está em algum dos partidos, mais um partido, o MDB. Você está dentro do MDB e você quer concorrer pelo MDB. Então você tem um prazo que começa agora, acho que dia 4 também, me fugiu a memória, para você poder fazer a sua propaganda intrapartidária. Então você chegar nos seus correligionários de partido e falar, eu quero ser candidato, me ajudem a ser escolhido para poder concorrer. Internamente você pode fazer isso. Exatamente. E daí aí no dia 20 acaba esse prazo para eles poderem fazer propaganda intrapartidária. Dia 20 de agosto? Dia 20 de julho, que quando começa o prazo de convenções. Então tem 16 dias para fazer isso. Basicamente é isso, né? Isso, a Graciela pergunta mais sobre as redes sociais. Eu não entendi, Graciela. As redes sociais
institucionais é que não podem ser utilizadas, Graciela, não é isso? Das exato. Prefeituras, dos governos, é isso, né? Exato. É isso que eu entendi. Dos órgãos públicos que tenham candidatos, pode. Então, se você pega órgão público, uma autarquia, o Detran continua. Normal. Tem nada a ver. Exato. O Senado da República pode continuar nos mandando informações tranquilamente. Exato. Né? O problema está nas redes sociais dos pré-candidatos, é isso? Isso. No caso das autarquias não, dos governos do executivo. Do executivo. Então, o governo em si. Entendi. Município, tudo que envolve isso. Tá, entendi. Outra coisa. O cidadão fez concurso público e está na boa. Agora eu vou para a prefeitura. Sim. Né? Agora eu vou para o governo do estado, agora eu vou para o governo federal. É a chance de eu. Ufa! Por aquilo que eu entendi, tem um prazo agora que não pode chamar ninguém. É isso, nomeação, ou pode? Também agora a partir do dia 4. Esse dia 4 tem muita coisa, porque é os 3 meses que antecedem a eleição. É uma data praticamente chave. Mas se é um cidadão que já prestou concurso, ele pode ser chamado agora sim. Ele pode. Por quê? Porque essa regra, ela visa impedir que os prefeitos, enfim, quem chama para os concursos públicos, façam um concurso público antes dos 3 meses e chame antes. Então, se o concurso foi homologado antes do dia 4, ele pode sim ser chamado durante as eleições, durante esse período. Então, nesse caso não tem problema. Não, nesse caso não. O que ele não pode cargos em comissão. Cargos em comissão, eles ainda podem mexer, porque cargo em comissão ele não pode criar cargos em comissão. Entendi. Mas ele pode mover aqueles que estão lá. Correto. Então, porque vamos supor, tem um secretário que está dando problema, um ministro que está dando problema, está fazendo um mau serviço. Ele não pode ser impedido de demitir, porque a partir do dia 4 também, você não pode mais demitir sem justa causa, não pode contratar, não pode fazer modificações, impedir que o servidor trabalhe e por aí vai, para não manipular as eleições. Tem muito político que faz isso, principalmente em cidades pequenas, e a regra vem nesse sentido para não prejudicar ninguém. Então, ele não vai poder contratar, não vai poder demitir, salvo algumas exceções. Então, caso de calamidade pública, exceções de serviços assistenciais que estão sendo já implementados há algum tempo, mas cargos em comissão ainda pode mexer normal. Perfeito. Só não pode criar mais. Perfeitamente. 7h32. O Alexandre Tolfo está conversando com a gente. Bom, vamos lá pular para 20 de julho a 5 de agosto, período em que partidos políticos já falamos aqui, né? Federações podem e devem se reunir para as convenções. Ainda em julho, o calendário prevê outras etapas importantes, como o início da convenção de mesários e tal, já falamos sobre isso. É que eu estou dando uma revisada aqui, porque depois você sai e quem apanha sou eu, né? Com certeza. Não perguntou isso, não falou que a bronca que você não tem noção o que sofre, meu amigo. Antigamente usava-se lista telefônica ou toalha molhada, era mais ou menos isso antigamente. Na época do seu pai, né? Então, com certeza. era assim que funcionava. Agora aqui é bronca, piada. Ela fecha no quartinho ali, dá bronca. Olha, você esqueceu aquilo. Voltando a recursos, estou lendo ontem o secretário de Infraestrutura, Alexandre, disse o seguinte, que projetos prontos, né? Perfeito. Carimbados, tá, em torno de 250 milhões de reais, tá? Do governo do estado. Para esse período agora. E aí, nesse caso, até dia 4 o governo pode repassar esse dinheiro, pode anunciar, dia 3 de preferência. Depois, né? Também. Porque não são verbas... Aquilo que você falou antes, no começo da entrevista. Não são verbas que ele escolhe voluntárias, que ele escolhe mandar na hora. Essa está carimbada já. Essa já está carimbada, ela já está empenhada, que a gente fala. Isso, perfeito. Então, verbas empenhadas, que já tem uma programação prévia, segue o curso normal. Entendi. Isso, então, Pois... a pessoa que envia verba que não pode participar do evento. A questão, a Graciela comentou o seguinte, por exemplo, então tem recursos já alocados, liberados antes do dia 4, tá carimbado, uma verba para aqui, para colar, tudo bem, essa grana vai ser liberada,
Só que o agente público, por exemplo, não pode mais aparecer, não é isso? Tá vedado, né? Exatamente. Ele não pode, né? Dizer, Odair Batista Franco... Pode falar, Graciela. Você quer fazer uma pergunta? E nós podemos falar o nome dele? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É o seguinte, Odair Batista Franco, deputado estadual, destinou 10 milhões para determinada coisa. A grana vai chegar lá. Só que eu não posso aparecer mais nessa coisa lá. Entendeu? É sobre isso que ele está falando antes. Nomes, nós podemos divulgar nomes de políticos, pré-candidatos, de forma jornalística, tu lembra disso ou não? Sim, eu entendo que sim. Vocês têm liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Desde não façamos campanha, né? Exatamente. E propaganda paga também não pode, por óbvio. Mas qualquer coisa voluntária de cunho jornalístico, vocês têm total liberdade de fazer, sim. Perfeitamente. Você lembra, não sei se você anotou aí, porque a pergunta horário político, de novo, nós vamos ter, são 45 dias de horário político, né? Dia 16 começa a propaganda eleitoral, então os candidatos de agosto podem começar a sair na rua, distribuir seus santinhos, podem ir conversar com a população, dizer sou candidato, bater no peito, divulgar as coisas na internet. Só que a propaganda na televisão começa no dia 28 de agosto. Então, 12 dias depois do início da propaganda oficial, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Tudo bem. E daí, eu confesso que não lembro os horários, mas geralmente meio-dia, de noite. Geralmente é meio-dia e 8 horas da noite. Vocês com certeza já têm isso de cabeça. Já é mais ou menos assim. Claro que pode ser que mude aqui ou acolá alguma coisinha ou outro horário, mas geralmente é meio-dia e 8 da noite. Agora são 7h36, estamos falando sobre o pleito eleitoral. E aí é óbvio, evidentemente, que e eu sempre falo isso, né? Você que é advogado sabe o que eu estou falando. As leis existem porque existem demandas. Com certeza. Né? Podemos discordar das leis, sim. Discordar. Não concordo, mas temos que cumpri-la. Respeitar. É diferente. Exatamente. Né? Não concordo com a lei que não pode fazer tal coisa. Você não concorda, mas a lei existe, então tem que cumprir. Certo, doutor? Perfeito. Falei, claro, né? Exatamente. Então é isso. Foi bem instruído por um advogado. Muito bom. Sim. Boa. 3 anos, fiquei 3 anos lá estudando com o pessoal lá na faculdade. Deixa eu te falar uma coisa. Em relação ao pleito, então, tem muitas demandas para a campanha que seguem. Que outdoor, pintar muro, carreatas, tem umas regras bem específicas para isso que serão devidamente, amplamente divulgadas, né? Sim, com certeza. A partir do dia 15, a gente começa a campanha em si. Então, a partir do dia 15, a gente vai ter algumas liberações e algumas proibições. Então, tudo que você pode fazer durante a pré-campanha, você vai poder fazer como candidato. No entanto, ainda existem vedações de outdoor. Então, por exemplo, nenhum candidato em momento algum pode colocar um outdoor na cidade para mostrar a candidatura dele. Proibido. Existem algumas restrições, isso óbvio. Os candidatos têm que estar atentos, não a população em si, eu acredito, sobre tamanho dos folders, aonde eles podem ser colocados. Porque, por exemplo, você não pode colocar no seu carro um adesivo maior de 30 por 30 do lado. Sim. Mas de trás pode ser maior. É uma discussão boba. Até. Mas a população às vezes tem que estar sabendo. Correto. Lembro que na eleição passada não foi na eleição, foi teve um vereador na cidade, não vou falar o nome, né? Que foi punido porque fez um outdoor divulgando, prestando contas. Também tem que tomar esses cuidados, né? Exatamente. Se a justiça entender que é uma pré-campanha, que ele está divulgando o próprio mandato para reeleição, aí sim ele pode tomar uma multa. E na época ele tomou multa. Sim. Foi reconhecidamente que... não são multas baixas. Ali... Naquele caso específico, acho que foram uns 10 mil por outdoor, e foram uns 2, 3 outdoor. Então, sempre toma bastante cuidado. E como a partir do dia 15, 16, de agosto, começa a campanha, vão ter algumas vedações sobre enquetes eleitorais. O que é uma enquete eleitoral? É diferente de uma pesquisa.
A pesquisa é aquela feita por um instituto registrado no TSE com um método. Então, um método científico para apurar como que tá o gosto da população pelos candidatos. Uma enquete não. Uma enquete qualquer pessoa pode fazer. Você chega lá na sua rede social, no seu Instagram e posta os candidatos, quem você prefere. Aí as pessoas podem votar lá. Não tem método nenhum. Isso é uma enquete. A partir do dia 16, não pode mais fazer isso na rede social de ninguém. Se fizer e alguém ver, você pode ser processado e tomar uma multa. Então, e multas na Justiça Eleitoral não são baixas. Começam a partir dos R$5.000. Então, tomem cuidado. Certo. Olha, eu tenho que encerrar, porque já ficou grande o nosso papo. Vamos marcar com o Alexandre mais lá na frente, quero falar sobre... mas aí já é mais focar na eleição. A questão da utilização das redes sociais, né, pelos partidos, pelos políticos, mas daí podemos esperar daí, Graciela, não precisa ser hoje, né? Por exemplo, o WhatsApp pode disparar mensagens, pedir voto, pedir apoio, não pode. Essas coisinhas, Graciela, vamos saber, mas é outro dia, Graciela. Viu? Não tem graça, Graciela. A Graciela falou, pergunta aí, ó. Em julho, o calendário prevê outras etapas importantes, como o início da convocação de mesários das equipes de apoio logístico pela Justiça Eleitoral a partir de 7 de julho, além da abertura dos prazos para habilitação de eleitores e eleitoras que desejem votar em trânsito ou solicitar a transferência temporária da sessão eleitoral em situações previstas na legislação a partir de 20 de julho. Então, a partir do dia 20 de julho, por exemplo, assim, eu estou em dia com a Justiça Eleitoral, mas eu vou votar eu voto em um determinado local aqui em Toledo, eu quero votar em outro porque eu mudei lá, fica muito longe de casa. Eu posso fazer isso daí? Alguém que está viajando, né? Então você pode fazer o voto viajando. Em trânsito. Ou você está em outro país. No município eu não posso. No município eu não posso trocar de colégio eleitoral, né? Posso também? Pode. Eu voto na União Oeste. E aí eu quero... vou me mudar lá pro Panorama, digamos. Eu posso ir para outro colégio? Pedir? Eu acredito que sim, não tenho certeza. Vou ficar devendo essa informação, eu posso trazer na próxima. Claro, vai ter passado, já aí, né? Me colocou na saia agora, justa o que pode é eu saio de Toledo, vou morar em Ouro Verde. Aí eu voto em trânsito. Você pode, quando você vai, por exemplo, uma viagem a trabalho que já está programada. Você vai para os Estados Unidos. Então você pode pedir para votar lá. Ouro Verde é pouco. Entendi. Tem que pensar grande. Pensar grande. Brasil vai para a final da Copa? Amém. Espero que sim. Prometa. Tá bom. Prometa. Só tem que passar pela Inglaterra e Argentina, é mole? Mole não é. Mas quer coisa mole... A Graciela... Não. Depois eu conto. Ela acha que o Paraguai vai tirar? Não, ela acha. Não, ela agora. Ela é torcedora de resultado. Ela passou a torcer pro Vozinha antes que viu depois que o Vozinha tem 13, 14 milhões de seguidores. Mas é importante torcer com emoção. Não, mas ela tá errada. Não queremos você torcendo pro Cabo Verde. Não, mas a gente tem que torcer com emoção. Eu não faço aposta. Se eu fizesse aposta, daí eu olhava quem que tá pagando mais, verdade, como que tá. Aí vai. Não mexemos com isso. Senão, vamos torcer com o coração. Tá bom. Eu vou torcer pelo Messi e continuo torcendo, mas não sou contra a seleção brasileira, vocês sabem disso, né? Eu quero que o Brasil, de repente, vá pra final contra uma França, aí vai ser legal. Obrigado pela presença. Batista, você me permite? Claro. Só, pessoal, lembrando, dia 4 de agosto, primeiro turno, e dia 25 de outubro... 4 de agosto não, perdão. Perdões. Dia 4 de outubro, as eleições, e dia 25 de outubro, o segundo turno. Pessoal, ir votar, exercer democracia, é assim que a gente constrói um país melhor. Alexandre Tolfo Filho, advogado, conversou com a gente uma aula. Ele vai voltar aqui daqui uns tempos pra gente falar especificamente sobre regrinhas de redes sociais, WhatsApp e tal. Pode Só ser? Me avisar que estarei aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, um abraço pra todo mundo e bom trabalho, bom resto de semana pra todos.